A maior parte das pessoas acorda todos os dias como se estivesse repetindo um ciclo automático. Levantam da cama, pegam o celular, são bombardeadas por mensagens, cobranças, notícias, comparações e ruídos que moldam o humor antes mesmo que elas percebam. Já começam o dia cansadas, dispersas e enfraquecidas. Não porque o mundo está mais difícil, mas porque começam cada manhã entregando a própria mente a tudo aquilo que está fora de controle. E é justamente nesse primeiro instante, nos primeiros minutos após abrir os olhos, que o dia decide quem você vai ser. Forte ou fraco, focado ou perdido, livre ou escravo das circunstâncias. O que poucos entendem é que a manhã não define apenas o humor. Ela molda a forma como você enxerga o mundo, como reage aos problemas, como lida com as pressões e como carrega sua energia ao longo das próximas horas. Amanhã é um campo de batalha silencioso. Um momento em que a sua mente está mais receptiva, mais maleável e, ao mesmo tempo, mais vulnerável. E é exatamente por isso que os antigos filósofos, os líderes que fizeram história e as pessoas mais disciplinadas do mundo sempre trataram esse período como sagrado. Eles sabiam que quem domina a própria manhã não precisa dominar mais nada. O resto do dia se ajusta. Por isso, neste vídeo, você vai aprender 10 verdades que não são frases bonitas, nem autoajuda superficial. São declarações diretas, práticas e profundamente alinhadas à realidade. São ideias que fortalecem o espírito, organizam a mente e deixam você mais preparado para enfrentar qualquer desafio. Verdades que, quando repetidas todas as manhãs, constroem uma mentalidade mais resistente, clara e confiante. Você não vai apenas sentir-se melhor, vai se tornar alguém que opera em outro nível de atenção, propósito e força interior. Antes de entrarmos na primeira delas, tenha em mente algo fundamental: nenhuma verdade funciona sem repetição. Você não se torna forte indo à academia uma vez. Você não desenvolve disciplina tomando uma boa decisão isolada. Você não constrói paz interior apenas ouvindo uma frase inspiradora. A mente humana precisa de constância, precisa de reforço, precisa de compromisso. E cada uma dessas verdades serve como um exercício mental diário, um treino para o que realmente importa. Respire fundo, coloque os pés no chão e prepare-se para iniciar sua manhã de um jeito completamente diferente de tudo que você já fez. Número 1. Eu escolho o tom do meu dia, não os acontecimentos. Essa é a primeira verdade porque ela é o fundamento de todas as outras. A maioria das pessoas vive reagindo ao trânsito, às mensagens, ao humor dos outros, às notícias ruins, às expectativas alheias. Acordam como se estivessem à mercê de tudo e de todos. O dia se torna um campo minado emocional. Qualquer palavra, qualquer atraso, qualquer imprevisto é capaz de derrubar completamente o equilíbrio. Mas quando você diz para si mesmo, logo pela manhã, eu escolho o tom do meu dia, está afirmando o contrário. Está reivindicando o controle. Está avisando a própria mente que ela não será empurrada de um lado para o outro pelas circunstâncias. Essa simples frase funciona como uma âncora. Ela impede que você se entregue ao caos antes mesmo dele aparecer. Ela redefine a rota antes que o mundo tente desviá-la. Isso não significa negar emoções ou fingir que nada afeta você. Significa assumir que você tem responsabilidade pela maneira como interpreta cada situação. Algo dá errado. O tom continua seu. Alguém age de forma agressiva. O tom continua seu. O tempo fecha. Uma tarefa atrasa. Um problema surge. Ainda assim, você define a forma como vai atravessar o dia. Não é sobre positividade artificial. É sobre soberania mental. Quando você coloca essa verdade como sua primeira declaração do dia, começa a perceber que muitos dos seus desgastes emocionais não vêm do que acontece, mas da forma como você reage. Com o tempo, a repetição reorganiza sua postura interna. Você passa a ter mais paciência, mais clareza, mais firmeza. Não se deixa levar tão facilmente por pequenas irritações. E, principalmente, não entrega seu poder emocional nas mãos de ninguém. Repita todas as manhãs. Hoje, o tom é meu. A direção é minha. A postura é minha. É assim que se inicia um dia verdadeiramente forte. 2. Minha paz não está disponível para qualquer distração. A segunda verdade da manhã precisa funcionar como uma barreira,
como um portão mental que só você controla. Todos os dias, desde muito cedo, inúmeras distrações tentam invadir a sua mente. Cobranças, comparações, opiniões alheias, ruídos digitais, lembranças antigas que reaparecem, preocupações sobre o futuro, mensagens que você nem precisava ter lido. E, sem perceber, você entrega sua paz às pequenas coisas que nem mereciam ocupar espaço dentro de você. Quando você diz para si mesmo, minha paz não está disponível para qualquer distração, está enviando um comando direto ao cérebro. Nem tudo que bate à porta da minha mente precisa entrar. Essa simples declaração possui um poder enorme porque bloqueia grande parte da energia desperdiçada logo no início do dia. Você deixa de ser alguém que reage automaticamente e passa a selecionar o que merece sua atenção e, principalmente, o que não merece. As distrações mais perigosas não são as grandes crises. São as pequenas coisas que vão drenando sua clareza. Uma notificação sem importância, uma frase fora de contexto, uma crítica exagerada, uma comparação rápida nas redes sociais, um comentário atravessado que ecoa na mente por horas. Quando você acorda e já permite essas invasões silenciosas, você entrega sua paz para situações que deveriam ser descartadas imediatamente. A verdade é que a paz é uma escolha diária, e essa escolha começa pela manhã. Quando você coloca essa frase como parte do seu ritual matinal, passa a enxergar o mundo com outro filtro. As distrações deixam de parecer urgentes. Aquele pensamento irritante deixa de ter força. A palavra que normalmente machucaria não encontra terreno para criar raízes. Você coloca distância emocional entre você e tudo que tenta desestabilizar sua mente. Nada disso significa indiferença. Significa prioridade. Significa maturidade emocional suficiente para saber que sua paz é mais valiosa do que uma resposta impulsiva, uma discussão boba, uma curiosidade inútil ou uma notificação que não muda nada na sua vida. Quando você protege sua paz, você ganha mais lucidez para lidar com os desafios que realmente importam. Imagine começar o dia com essa consciência. Ninguém, absolutamente ninguém, nem uma pessoa irritada, nem um comentário negativo, nem uma notícia dramática, tem permissão automática para invadir o seu espaço interno. Seu mundo interior deixa de ser um corredor aberto e passa a ter portas que só você destranca. Aos poucos, essa verdade se transforma em postura. Você se torna mais calmo, mais estável, mais difícil de abalar. A opinião dos outros perde peso. A expectativa dos outros perde velocidade. A provocação dos outros perde importância. Você não se desmancha por coisas pequenas. Você deixa de ser alguém que vive em alerta e passa a viver em equilíbrio. Proteja sua paz como quem protege algo sagrado. Porque ela é. E todas as manhãs, antes que o mundo tente roubar sua atenção, repita com firmeza: minha paz tem dono. E esse dono sou eu. Antes de continuarmos, lembre-se de fortalecer este vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal Alma Estoica. Isso ajuda o conteúdo a alcançar quem realmente precisa ouvir isso pela manhã. Agora sim, vamos para a próxima verdade. 3. Hoje eu me concentro apenas no que posso mover. Essa terceira verdade é uma das mais libertadoras que alguém pode incorporar ao despertar. A razão pela qual tantas pessoas acordam exaustas, mesmo antes de fazer a primeira tarefa do dia, é simples. Elas se sobrecarregam tentando controlar o que nunca esteve nas mãos delas. Elas gastam energia imaginando cenários que talvez nunca aconteçam, antecipam preocupações que não podem resolver naquele momento, tentam prever reações alheias, tentam evitar erros que ainda nem existem. O cérebro acorda e já entra em modo de defesa, como se estivesse lutando contra inimigos invisíveis. Ao declarar hoje eu me concentro apenas no que posso mover, você redefine completamente o eixo da sua atenção. Você para de lutar contra o vento. Para de carregar pesos que não pertencem aos seus ombros. E começa a direcionar sua energia para o que realmente responde ao seu esforço. Suas ações, suas escolhas, suas atitudes, sua postura, suas decisões. É impressionante como a mente humana se desgasta com aquilo que está fora do alcance. A opinião dos outros. O passado, que não volta mais. O futuro, que ainda não existe. O comportamento alheio, que você não controla. Mudanças que dependem de 10 fatores externos. Situações que você revisita mentalmente como se pudesse reescrever. Tudo isso consome força, tempo e clareza, e nada disso move você para frente.
Quando você traz essa verdade para sua manhã, algo poderoso acontece. Sua mente se reorganiza. Você começa a separar o que pertence ao seu raio de ação do que pertence ao universo. Você passa a agir com mais foco, mais objetividade e menos ansiedade. Você para de desperdiçar energia mental com cenários hipotéticos e passa a colocá-la onde ela realmente faz diferença. Isso cria um efeito dominó. Ao concentrar-se apenas no que pode mover, você toma decisões melhores. Começa tarefas que antes adiava. Age com mais calma. Fala com mais clareza. Evita conversas desnecessárias. Não se perde em discussões inúteis. Não dá espaço para pensamentos que só distraem. A vida fica mais leve porque você para de lutar em batalhas que não têm como ser vencidas, e que nem são suas. E mais, essa verdade coloca você em um estado mental mais produtivo. Quando o cérebro entende que só deve se preocupar com o que pode ser alterado, ele funciona melhor. Ele se torna mais racional, mais eficiente, mais criativo. Ele deixa de operar em modo de tentativa de controle e passa a operar em modo de construção. Você sai da postura de quem reage e entra na postura de quem age. Todas as manhãs, antes de abrir o celular, antes de conversar com alguém, antes de iniciar uma tarefa, repita essa verdade e permita que ela organize o seu pensamento. Hoje, eu vou direcionar minha energia apenas para o que realmente responde aos meus esforços. Se algo não depende de você, deixe ir. Se algo não pode ser mudado agora, solte. Se algo não está nas suas mãos, não carregue. Você não precisa dominar o mundo todo. Apenas o que existe dentro da sua área de ação, e isso já é mais do que suficiente para transformar completamente o seu dia. 4. O meu valor não depende do ritmo do meu dia. Essa é uma verdade que precisa ser dita logo cedo, antes que o mundo tente definir quem você é. Muitas pessoas acordam carregando uma sensação silenciosa de cobrança. É como se cada dia fosse uma prova em que elas precisam mostrar que são produtivas, úteis, eficientes, admiradas. Assim que abrem os olhos, já sentem o peso de expectativas invisíveis: entregar resultados, cumprir tarefas, corresponder às demandas, agradar pessoas, acertar sempre. E quando alguma coisa foge do esperado, um atraso, um erro, uma distração, um imprevisto, a autocrítica surge com força e transforma um detalhe em motivo para se sentir incapaz. Ao declarar "o meu valor não depende do ritmo do meu dia", você rompe esse ciclo silencioso de autocobrança. Essa frase é uma defesa psicológica. Ela impede que o resultado de algumas horas determine quem você é como pessoa. Ela te lembra que você não é definido pelo que consegue fazer em um único período de 24 horas. Você não é a soma de acertos ou falhas. Você é alguém em construção, e construção não é linear. Existe uma diferença enorme entre responsabilidade e autocondenação. Responsabilidade é reconhecer o que precisa ser feito. Autocondenação é acreditar que cada erro é um atestado de fracasso. Quando a manhã começa com essa mentalidade de peso, a pessoa se sabota sem perceber. Ela acelera demais, tenta controlar tudo, se culpa por pequenos deslizes, compara o próprio ritmo com o dos outros e termina o dia esgotada, mesmo tendo feito o melhor que podia. Mas quando você escolhe essa verdade como parte do seu ritual matinal, a forma como você se trata muda. Você começa a entender que um dia mais lento não significa incompetência. Um dia difícil não significa desvalorização. Um dia improdutivo não significa que você perdeu seu potencial. O ritmo muda. A energia varia. A mente oscila. E tudo isso é natural, não é um ataque ao seu valor. Essa verdade traz algo poderoso: compaixão consigo mesmo sem perder disciplina. As duas coisas podem conviver. Você pode ser firme com suas metas sem ser cruel com sua alma. Pode exigir consistência sem exigir perfeição. Pode querer melhorar todos os dias sem se destruir quando tropeça. Uma pessoa que se trata com humanidade é mais capaz de se manter firme a longo prazo do que aquela que se pune a cada pequeno deslize. E existe outro ponto importante: quando seu valor não depende de um único dia, você passa a administrar melhor a própria energia. Em vez de tentar compensar erros correndo de maneira desesperada, você recupera o equilíbrio. Em vez de se comparar com o ritmo alheio, você respeita o seu. Em vez de transformar um contratempo em drama,
você o transforma em dado, apenas informação, não um rótulo. Essa mentalidade melhora sua presença. Tira a pressão de fazer tudo perfeito. Tira o medo exagerado de falhar. Tira o olhar duro que você coloca sobre si mesmo. E, quando você remove esse peso, você trabalha melhor, pensa melhor, vive melhor. Porque o cérebro funciona de maneira mais clara quando não está tentando provar seu valor o tempo todo. Todas as manhãs, repita essa frase como quem coloca a armadura. Eu não serei julgado por um dia. Não serei reduzido ao meu desempenho. Meu valor me acompanha, mesmo nos dias difíceis. Quando essa verdade se torna parte de você, o mundo perde o poder de te diminuir. Um dia ruim vira apenas um dia ruim, não uma identidade. O ritmo das horas deixa de controlar o ritmo do seu espírito. E você finalmente começa a viver com mais equilíbrio, mais coragem e mais respeito por si mesmo. 5. Cada desafio de hoje é um degrau, não um obstáculo. Muitos começam o dia imaginando que os problemas que surgirem serão sinais de azar, punições do destino ou barreiras para impedir o progresso. Já acordam temendo o que pode dar errado, antecipando conflitos, prevendo frustrações. Mas essa postura cria um padrão mental perigoso. A pessoa encara cada dificuldade como um inimigo, não como um processo. E quando a mente é treinada para interpretar tudo como ameaça, ela se retrai, se desgasta, se esgota. Ao afirmar cada desafio de hoje é um degrau, não um obstáculo, você muda completamente a forma como sua mente se prepara para o que está por vir. É como virar uma chave interna que transforma a resistência em propósito. Em vez de ver o problema como algo que te trava, você aprende a enxergar o problema como aquilo que te fortalece. Essa mudança de perspectiva não elimina a dor, não impede a frustração, não apaga a dificuldade, mas transforma o impacto que elas têm sobre você. Desafios existem para revelar sua capacidade, não para negar seu valor. São eles que moldam disciplina, criam maturidade, ampliam visão e fortalecem a resistência emocional. Se tudo fosse fácil, você jamais descobriria até onde pode ir. Se nada exigisse esforço, você nunca perceberia o quanto cresceu. E se nenhum dia trouxesse dificuldades, você não desenvolveria as habilidades que vão te levar às próximas etapas da sua vida. Essa verdade matinal é poderosa porque cria preparação psicológica. Quando você acorda já consciente de que algum desafio irá aparecer, mesmo que pequeno, sua mente deixa de reagir com surpresa ou derrota. O problema deixa de ser porque isso aconteceu comigo, e passa a ser o que isso está tentando me ensinar. Essa simples mudança reduz drasticamente o desgaste emocional. Tira o drama da equação. Remove a sensação de perseguição. E coloca você no papel de alguém que age, não de alguém que sofre. Ao longo do dia, cada desafio realmente se transforma em degrau. Uma conversa difícil vira treino de comunicação. Uma cobrança inesperada vira treino de calma. Um atraso vira treino de flexibilidade. Uma crítica vira treino de solidez. Um imprevisto vira treino de foco. Nada é desperdiçado. Nada é à toa. Nada é apenas um obstáculo. Tudo vira matéria-prima para crescimento. E quando isso se repete dia após dia, algo extraordinário acontece. Você se torna uma pessoa que não desmorona facilmente. Sua mente fica mais estável. Sua reação fica mais madura. Sua visão fica mais ampla. Você não entra mais em pânico diante de problemas que antes pareciam enormes. Você não cria histórias mentais que ampliam o sofrimento. Você apenas observa, entende, aprende e segue em frente, sempre um degrau acima de onde estava. Essa postura não se adquire com frases bonitas, mas com repetição de consciência. A cada manhã em que você repete essa verdade, você treina sua mente para sustentar o peso da vida sem quebrar. Treina para resistir, mas também para crescer. Treina para perceber que, mesmo nos dias difíceis, existe algo sendo construído em silêncio dentro de você. Então, ao iniciar o dia, antes que qualquer notícia, mensagem ou imprevisto tente te tirar do centro, repita em voz firme, clara e sem hesitação: hoje, tudo o que me desafiar vai me elevar. Aos poucos, essa ideia deixa de ser uma frase e se torna identidade. Deixa de ser declaração e se torna postura. Deixa de ser teoria e se torna força real.
E quando isso acontece, nenhum desafio, grande ou pequeno, consegue diminuir quem você está se tornando. 6. Eu não deixarei minhas emoções conduzirem o meu dia. As emoções são parte essencial da experiência humana, mas quando recebem o volante da vida, elas raramente nos levam ao destino certo. Muitas pessoas acordam e, antes mesmo de vestir a primeira roupa, já estão sendo guiadas pelo que sentem. Irritação por uma mensagem, ansiedade por algo que ainda nem aconteceu, cansaço acumulado, inseguranças antigas, expectativas frustradas. Elas deixam que o humor matinal decida a qualidade do dia inteiro, como se sentimentos fossem ordens, não sinais. Quando você declara ao amanhecer: eu não deixarei minhas emoções conduzirem o meu dia, algo dentro de você se reposiciona. Não é sobre ignorar emoções, nem sobre engolir sentimentos. É sobre não entregar a direção. É sobre compreender que emoções são ondas. Vêm, sobem, descem, passam. Mas você é o oceano, não a maré. Você observa, acolhe, compreende, mas não se deixa arrastar. Essa verdade é especialmente importante porque, no início da manhã, a mente é extremamente sensível. Pequenas coisas parecem maiores. Preocupações normais se tornam monstros. Dúvidas ganham tamanho indevido. Inseguranças antigas reaparecem com força. E, se você não estiver consciente, a primeira emoção negativa que surgir pode arrastar o dia inteiro consigo. Por isso, essa frase funciona como um acordo interno. Meu equilíbrio não está disponível para qualquer sensação passageira. Ao repetir isso diariamente, você cria uma postura emocional mais estável. Não reage impulsivamente. Não toma decisões precipitadas. Não faz conclusões com base em momentos de baixa energia. Em vez disso, observa, entende, respira, age com intenção, não com instinto. A maturidade emocional começa exatamente assim, quando você percebe que sentir algo não significa obedecer a esse algo. A grande armadilha das emoções é que elas parecem definitivas, mesmo quando são temporárias. A tristeza da manhã parece profunda, mas muitas vezes é apenas falta de descanso. A ansiedade parece um alerta real, mas muitas vezes é só um excesso de pensamentos acumulados. A irritação parece justificável, mas muitas vezes é somente confusa tentando se organizar. Nada disso precisa dirigir seu dia. Quando você toma de volta o controle do seu eixo interno, algo extraordinário acontece. A lucidez aumenta. O foco melhora. A calma se torna mais acessível. Situações que antes te afetavam profundamente agora apenas passam, como nuvens. Você deixa de ser alguém que é arrancado do próprio centro e passa a ser alguém que permanece firme mesmo quando o clima interno muda. Ao longo do dia, isso se manifesta de maneiras sutis, porém poderosas. Uma conversa que antes te tiraria do sério agora não te desestabiliza. Uma crítica inesperada não abala sua confiança. Um problema repentino não é suficiente para virar tempestade. Você aprende a reagir com sabedoria, não com impulso. E é assim que se constrói uma mente resistente, não eliminando emoções, mas aprendendo a colocá-las em seu lugar. Todas as manhãs, antes de ser arrastado por qualquer sensação, repita essa verdade com firmeza e intenção. Minhas emoções podem falar, mas não comandam. Eu decido a direção do meu dia. Com o tempo, essa postura transforma você em alguém difícil de abalar, difícil de manipular, difícil de confundir. Você passa a viver com mais clareza, mais estabilidade e mais domínio sobre si mesmo. E isso, no fim das contas, é o que define uma mente realmente forte. 7. Eu não comparo minha estrada com a de ninguém. Existem poucas coisas tão destrutivas para a mente quanto comparar a própria vida com a vida dos outros. E, infelizmente, esse hábito começa cedo, muitas vezes nos primeiros minutos da manhã, quando a pessoa pega o celular e se depara com conquistas alheias, rotinas perfeitas, viagens caras, corpos impecáveis, relacionamentos idealizados e relatos de produtividade extrema. Mesmo sabendo que grande parte disso é editado, filtrado e cuidadosamente selecionado, a comparação ainda acontece, silenciosa, insidiosa, corrosiva. Por isso, uma das verdades mais essenciais para dizer a si mesmo ao acordar é: eu não comparo minha estrada com a de ninguém. Essa frase tem peso, porque devolve a você a autoridade sobre a própria trajetória. Ela te lembra que cada história é única,
que cada caminho tem seu tempo, que cada pessoa enfrenta batalhas que não aparecem nas fotos e que cada crescimento tem um ritmo próprio. Comparar o seu agora com o resultado final de alguém é como olhar para uma árvore adulta e se culpar por ainda ser uma semente. O problema da comparação não é apenas emocional, é estratégico. Quando você se compara, você perde a capacidade de enxergar o que realmente precisa fazer. Suas prioridades ficam confusas. Suas decisões passam a ser guiadas por expectativas externas, não por propósito. Você tenta se moldar a modelos que não foram criados para você. E o pior, você começa a se sentir atrasado, inadequado, insuficiente. Isso rouba sua energia, tira sua clareza e te impede de valorizar o que está construindo. A comparação também distorce a percepção da realidade. Você vê o sucesso do outro, mas não vê as horas de fracasso, as dúvidas, os medos, os erros escondidos, as noites em claro, as falhas repetidas, o esforço silencioso, a dor que não aparece. Você compara seu capítulo 3 com o capítulo 20 de alguém, e cria para si uma cobrança que não faz sentido. Não há como vencer uma corrida que nunca foi feita para ser sua. Quando você repete essa verdade todas as manhãs, sua mente começa a se alinhar com algo fundamental. O único progresso que importa é o seu. Não importa quem começou primeiro, quem tem mais recursos, quem anda mais rápido ou quem recebe mais reconhecimento. Importa se você está avançando, mesmo que devagar. Importa se você está sendo fiel ao caminho que faz sentido para você. Importa se você está se movendo com intenção, não apenas com pressa. Essa postura mental muda completamente a forma como você enxerga sua vida. Você para de olhar para os lados e passa a olhar para a frente. Deixa de medir sua autoestima com base no brilho alheio. Deixa de se culpar por não estar onde imaginou estar e começa a se orgulhar do que já enfrentou. Cada pessoa carrega batalhas que você não vê. E você também carrega suas, batalhas que ninguém conhece, mas que moldaram quem você é hoje. Com o tempo, essa verdade te torna mais leve, mais centrado, mais seguro. A inveja perde espaço. A frustração perde força. A pressa perde domínio. A vida deixa de ser competição e passa a ser construção. Você entende que não precisa correr contra ninguém, precisa apenas caminhar de acordo com o que acredita. E isso reduz comparações, reduz ansiedade, reduz a sensação de insuficiência e aumenta sua capacidade de apreciar o próprio desenvolvimento. Todas as manhãs, olhe para dentro e declare: meu caminho é meu. O progresso que importa é o meu. A comparação não me serve. Quando essa frase se torna verdade dentro de você, a mente se liberta de pressões desnecessárias. Você começa a viver com autenticidade. Começa a valorizar suas vitórias discretas. Começa a reconhecer sua coragem silenciosa. E, pela primeira vez, começa realmente a respeitar a própria jornada, sem olhar para a estrada de ninguém. 8. Hoje, eu ajo mesmo sem estar motivado. Uma das maiores ilusões que as pessoas carregam pela manhã é acreditar que precisam estar motivadas para começar o dia. Elas esperam sentir o impulso certo, a energia perfeita, o clique mental que diz: agora vai. Mas quem vive esperando pela motivação acaba refém de algo instável, imprevisível e profundamente volátil. A motivação é como o clima, muda sem avisar, e muitas vezes desaparece justamente quando você mais precisa dela. Por isso, ao acordar, declarar hoje, eu ajo mesmo sem estar motivado é um dos maiores atos de maturidade emocional. Essa frase resgata a responsabilidade, devolve o controle e estabelece uma postura que diferencia pessoas comuns das pessoas que realmente constroem algo significativo na vida. É um lembrete de que a ação não deve depender de vontade. A ação depende de decisão. Quando você se compromete a agir sem precisar de motivação, sua mente passa a operar em outro modo. Você para de esperar a emoção certa para se mover. Você para de contar com impulsos temporários. Você para de depender de sensações para fazer o que precisa ser feito. Tudo se torna mais claro, mais objetivo e mais disciplinado. E, aos poucos, você percebe algo curioso. A motivação costuma aparecer depois da ação, nunca antes. Essa verdade muda completamente a dinâmica do seu dia. Tarefas que pareciam pesadas ficam mais simples quando você para de negociá-las mentalmente. Procrastinação diminui porque você não está esperando se sentir pronto.
A disciplina se fortalece porque você pratica microcoragem a cada decisão. E aquele peso invisível de sempre querer fazer e nunca começar desaparece. Agir vira hábito. Hábito vira constância. Constância vira resultado. Também é importante lembrar que o corpo e a mente funcionam melhor quando não estão submetidos a altos e baixos constantes. Quando você depende da motivação, vive em uma montanha-russa. Em um dia faz tudo, no outro não faz nada. Em um dia está inspirado, no outro se sente derrotado. Mas quando você se compromete com a ação, independentemente do humor, cria estabilidade interna. A vida deixa de ser guiada pelo impulso e passa a ser guiada pela intenção. Essa verdade também protege você do perfeccionismo. Porque agir sem motivação significa que você não precisa de condições perfeitas, ambiente perfeito, energia perfeita ou plano perfeito para fazer o que precisa ser feito. Você apenas faz. E essa simplicidade é libertadora. Ela corta pela raiz grande parte da ansiedade de quem vive superanalisando cada passo. Quando você reduz a distância entre pensar e agir, sua vida avança em ritmo muito mais saudável. E tem algo ainda mais profundo. Quando você age mesmo sem motivação, você se torna confiável para si mesmo. Você passa a acreditar nas próprias decisões. Você percebe que pode contar consigo, mesmo quando não está no melhor dia. Essa autoconfiança não vem de elogios ou de resultados, ela vem de repetidas provas de comprometimento. Poucas sensações são tão poderosas quanto essa. Todas as manhãs, antes de a preguiça tentar te dominar, antes da mente inventar desculpas, antes da rotina te engolir, repita esta verdade. Eu ajo porque é importante, não porque é fácil. Eu ajo porque escolho, não porque sinto. A motivação virá ou não, isso não importa. O movimento é seu. A decisão é sua. E, no final, são essas pequenas escolhas silenciosas, feitas sem glamour e sem aplausos, que moldam a vida das pessoas realmente fortes. A 9ª frase é uma das mais importantes para a mudança de vida. Eu escolho enxergar abundância, não escassez. Ao acordar, a mente humana sempre tende para um dos dois caminhos. Ou ela foca no que falta, ou ela foca no que já existe. E essa escolha, mesmo que pareça pequena, altera completamente a forma como o dia se desenrola. Pessoas que acordam focadas na escassez começam o dia com sensação de peso. Pensam no que ainda não têm, no que ainda não conquistaram, no que ainda não são, no que poderia ter sido diferente, no que deu errado ontem. É como se o primeiro pensamento fosse uma dívida emocional. Por outro lado, quando você declara pela manhã eu escolho enxergar abundância, não escassez, você muda imediatamente o estado do seu espírito. Abundância não significa romantizar a vida nem ignorar problemas. Significa reconhecer conscientemente aquilo que já existe de bom. Significa enxergar que você tem mais do que a sua mente, no piloto automático, costuma admitir. Significa começar o dia com consciência, não com falta. A verdade é que a mente treinada para enxergar apenas o que falta vive em estado constante de insatisfação. Nada é suficiente. Nada é bom o bastante. Nada parece digno de celebração. Tudo vira motivo para preocupação, comparação, frustração. Essa mentalidade produz ansiedade, irritação, cansaço e sensação de atraso permanente. É como tentar viver correndo atrás de algo que nunca chega, porque a própria mente sempre cria novos vazios. Mas a mentalidade da abundância é completamente diferente. Ela não nega dificuldades. Ela apenas se recusa a ser definida por elas. Ela reconhece a existência do problema, mas também reconhece tudo o que há além dele. Ela lembra que, mesmo nos dias nublados, existe algo funcionando, algo evoluindo, algo crescendo dentro de você. E isso muda tudo. Muda a postura, muda o tom da voz, muda a maneira de lidar com os imprevistos, muda a expectativa que você coloca sobre si mesmo. Ao escolher enxergar abundância, você não está dizendo que sua vida é perfeita, está dizendo que ela é real. Que ela contém desafios, mas contém também capacidade. Que contém dificuldades, mas contém também forças que você talvez tenha esquecido. Que contém dias pesados, mas contém também habilidades que você desenvolveu justamente por causa desses dias. Abundância é um convite para olhar para a vida com mais profundidade e menos pressa. Essa verdade matinal também ajuda a fortalecer a resiliência.
Quando você enxerga a abundância, você percebe que sempre existe algo sobre o qual você pode agir. Sempre existe algo a ser valorizado. Sempre existe algo que você já conquistou e que antes não tinha. Sempre existe algo crescendo em silêncio. Essa percepção reduz a ansiedade porque tira você do tudo ou nada e coloca-no a mais do que parece. Além disso, escolher abundância muda o tipo de diálogo que você tem consigo. Em vez de acordar dizendo falta isso, falta aquilo, você passa a acordar dizendo tenho isso, posso fazer aquilo, estou caminhando. A energia do dia muda. A disposição muda. A clareza muda. E, principalmente, a gratidão deixa de ser um conceito distante e passa a ser uma forma de ver o mundo. Essa não é uma visão ingênua, é uma visão estratégica. Pessoas que focam no que têm, em vez do que falta, são mais criativas, mais calmas, mais focadas e mais eficientes. Elas conseguem solucionar problemas com mais agilidade porque não estão emocionalmente esgotadas. Elas se adaptam melhor porque conseguem perceber possibilidades onde outros só veem limitações. A abundância não elimina os obstáculos, mas aumenta sua força para atravessá-los. Todas as manhãs, antes de deixar que pensamentos automáticos tomem o controle, olhe ao seu redor e declare: hoje, eu escolho enxergar o que existe, não o que falta. Uma mente que começa o dia valorizando o que tem se torna uma mente muito mais apta a conquistar o que ainda deseja. E quando isso se torna um hábito, a vida deixa de parecer pequena e passa a parecer possível. 10. Eu termino o dia melhor do que comecei. Existe uma verdade silenciosa sobre o crescimento: ninguém evolui aos saltos. A evolução real acontece nos detalhes, nas pequenas escolhas, nos ajustes discretos que quase ninguém vê. E amanhã, por mais importante que seja, não garante sozinha um dia bem vivido. Por isso, ao acordar, uma das afirmações mais poderosas que você pode fazer é: eu termino o dia melhor do que comecei. Essa verdade funciona como um compromisso interno. Ela define a rota antes que o dia aconteça. Ela alinha o seu comportamento, sua mentalidade e sua postura para que as próximas horas não sejam apenas gastas, mas investidas. Quando você acorda com essa declaração, não importa como o dia começou. Não importa se você está cansado, se uma preocupação já ocupou sua mente, se alguma notícia ruim veio antes mesmo do café, se algo desanimou você. A promessa não exige perfeição, ela exige direção. Você assume que vai evoluir, mesmo que um pouco, antes da noite chegar. Isso cria a intenção. E a intenção molda decisões. O grande erro da maioria das pessoas é acreditar que o dia é apenas uma sequência de tarefas que precisam ser concluídas. Elas acordam, fazem o que precisa ser feito e vão dormir, repetindo esse ciclo quase sem consciência. Mas quando você traz essa verdade para sua manhã, o dia deixa de ser uma repetição e passa a ser uma oportunidade. Uma oportunidade de aprender algo novo, de corrigir um comportamento, de melhorar uma reação, de exercitar a paciência, de fortalecer a disciplina, de demonstrar coragem, de crescer como ser humano. Melhorar não significa realizar grandes feitos. Significa perceber o que poderia ter sido diferente e ajustar a rota. Significa aprender com uma conversa difícil. Significa reconhecer um erro sem se destruir por causa dele. Significa manter a calma quando a emoção quer tomar conta. Significa não fugir de responsabilidades que você evitou por muito tempo. Significa avançar um pouco, mesmo quando tudo parecer igual. Esse tipo de evolução não cria manchetes, mas cria caráter. Essa verdade também combate um sentimento destrutivo, a sensação de estagnação. Quantas vezes você já terminou um dia se perguntando se fez o suficiente? Quantas vezes sentiu que está parado no mesmo lugar? Quantas vezes achou que nada mudou? Quando você incorpora essa frase pela manhã, a estagnação perde força, porque você se compromete a tirar algo de cada dia. Cada experiência vira matéria-prima. Cada erro vira aprendizado. Cada dificuldade vira treino. Você passa a viver com propósito, não apenas com rotina. E, quando a noite chegar, você não precisará ter vencido todas as batalhas. Não precisará ter sido perfeito. Não precisará ter acertado tudo. Só precisará ter dado um passo, mesmo que pequeno, em direção à sua melhor versão. Essa é a essência dessa verdade.
crescimento constante, silencioso e diário. Imagine viver assim todos os dias. Imagine acordar sabendo que vai terminar a noite um pouco mais sábio, um pouco mais forte, um pouco mais consciente. Imagine não desperdiçar horas com irritações pequenas, porque você sabe que seu compromisso é maior que elas. Imagine olhar para trás e perceber que, ao longo de semanas, meses e anos, essa pequena decisão transformou sua vida inteira. É exatamente isso que essa verdade constrói. Ao repeti-la pela manhã, você envia um comando à sua mente: eu sou alguém que progride. Eu sou alguém que aprende. Eu sou alguém que cresce. Esse comando muda a forma como você se enxerga. A autoestima se fortalece. A confiança aumenta. O peso das expectativas diminui. Você não se trata mais como alguém que precisa acertar sempre, mas como alguém que está sempre em evolução. E quando você começa a viver sob essa perspectiva, você se torna mais paciente consigo mesmo, mais resiliente diante das dificuldades e mais grato pelas próprias conquistas. Afinal, terminar o dia melhor do que começou não é apenas um objetivo, é uma forma de viver. Uma forma de caminhar com dignidade, responsabilidade e presença. Todas as manhãs, repita essa verdade com firmeza. Hoje, eu termino melhor do que comecei. De forma discreta e contínua, ela vai moldando em você um tipo de força que nenhum outro hábito é capaz de produzir. Ao longo deste vídeo, você percorreu 10 verdades que não são apenas frases para repetir pela manhã, mas fundamentos para construir uma mente mais sólida, mais lúcida e mais difícil de abalar. Cada uma delas serve como um pilar que sustenta sua postura diante da vida. E, juntas, elas formam um caminho. Um caminho de responsabilidade emocional, de disciplina, de clareza, de crescimento e de força interior. Um caminho de consciência, porque é apenas quando você se percebe que consegue se transformar. A verdade é que ninguém muda de um dia para o outro. Mudanças profundas exigem repetição, intenção e coragem para encarar a si mesmo sem máscaras. Exigem reconhecer suas falhas sem se destruir, enfrentar seus medos sem fugir e fortalecer sua mente mesmo quando ninguém está vendo. Cada uma dessas verdades é uma ferramenta, e, como qualquer ferramenta, só cria resultado quando é usada. De nada adianta ouvir, entender ou admirar. É preciso praticar. É preciso integrar. É preciso viver. E é por isso que esse ritual matinal é tão importante. Ele não existe para que você se sinta bem por alguns minutos. Existe para que você se torne alguém mais preparado para as horas que virão. Existe para que você comece o dia consciente, e não perdido. Firme, e não reativo. Presente, e não disperso. Quando você inicia a manhã lembrando quem é e quem quer ser, o mundo perde a capacidade de te desviar. Você deixa de ser um espectador e passa a ser protagonista da própria vida. Se você olhar com honestidade, vai perceber que essas 10 verdades representam muito mais do que afirmações. Representam escolhas. Escolher dominar seu tom, proteger sua paz, focar no que importa, respeitar seu valor, aprender com os desafios, comandar suas emoções, abandonar comparações, agir sem esperar motivação, enxergar abundância e evoluir diariamente. São escolhas que constroem uma mentalidade forte, não uma mentalidade perfeita, mas firme, consciente e resiliente. A mentalidade de alguém que não vive se escondendo do mundo, mas se preparando para enfrentá-lo. E isso significa que você não precisa de dias fáceis para ser forte. Não precisa de motivação constante para agir. Não precisa de reconhecimento para saber quem é. Você só precisa decidir, todos os dias, que não vai entregar sua mente ao acaso. Que não vai se deixar levar pelos ruídos, pelos medos, pelas comparações e pelos impulsos que drenam sua energia. Que vai tocar o dia com propósito, mesmo quando dói, mesmo quando cansa, mesmo quando ninguém percebe. Se este vídeo te fez refletir, se alguma das verdades tocou você de um jeito especial ou se você sentiu algo despertar dentro de si, então leve isso adiante. Não deixe essa força morrer no fim do vídeo. Use-a amanhã. Use-a depois. Transforme essas verdades em prática, e a prática em identidade. Esse é o verdadeiro caminho da mudança. Agora, antes de encerrar, eu quero te pedir algo importante. Deixe seu like, inscreva-se no canal e comente qual das 10 verdades você vai adotar amanhã ao acordar.
Seu comentário pode ajudar outra pessoa que está travada, perdida ou precisando justamente desse empurrão mental. E se você conhece alguém que inicia os dias carregando peso demais, compartilhe este vídeo. Você pode ser exatamente o que essa pessoa precisa hoje. Agradeço por ter ficado até aqui. Cuide da sua mente. Cuide das suas manhãs. E nunca esqueça, uma vida forte começa com um único dia bem vivido.